E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás onde o protagonista vai para uma escola de magia. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar, ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista conhecido como Eugene, um herói que acabou derrotando o maior rei demônio da história, como esse era o desejo mais querido do seu avô que já foi herói. Após conseguir completá-lo, ele já estava completamente esgotado e planejava encerrar sua história neste local. Após o rei demônio escutar as últimas palavras de Eugene, ele oferece qualquer desejo antes dele perecer, e logo ele fala que queria uma família. Com isso, o rei demônio usa a arte secreta passado em gerações que seria a reencarnação. Após Eugene abrir seus olhos, novamente ele percebe que estava em outro local, e ele acaba descobrindo que estava no corpo de um jovem garoto. Com o passar do tempo, ele começa a saber mais sobre seu novo corpo, onde ele reencarnou em um garoto conhecido como Julius, o perdedor da família. Com isso, toda a sua família acreditava que ele era uma desonra para eles. Mesmo tendo desejado uma nova família, ele tinha que passar por tudo isso. De acordo com suas vagas memórias, ele frequentava a mesma escola de magia que seu irmão mais novo. Como ele estava livre de seu dever de ser um herói, ele decide que vai aproveitar essa sua segunda vida do melhor jeito possível. Mas assim que ele chega na escola, como ele era um fracote, era frequentemente atormentado, mas é neste momento que ele mostra que não é mais o mesmo, derrotando eles facilmente, onde ele ainda possui o mesmo poder da sua vida passada, mesmo não querendo utilizar esse poder de um herói para não chamar atenção e destruir sua vida tranquila. Após descobrir que com o passar do tempo o nível de poder decaiu muito, ele decide que vai mostrar para todo seu imenso poder para que seja respeitado, onde ele dizima a esfera que mede o poder. E agora Eugene, nesta nova era onde a magia decaiu muito, vai trilhar um novo caminho, sendo o ser mais poderoso desse mundo nesta escola onde ele era conhecido como um fraco que não valia nada. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista conhecido como Asley, que acabou perdendo seus pais quando tinha 10 anos de idade. Após isso, ele começou a viver junto com seu tio, e quando completou 15 anos de idade, saiu de casa como um adulto. Poucos anos depois, por acaso, ele conseguiu criar uma mistura lendária eterna, e como ele acabou bebendo, seu corpo virou eterno. Porém, ele ainda é mortal. Como ele não tinha talento para magia, ele falhou na academia de magia e foi menosprezado pelos outros, e como ele podia viver para sempre, ele começou a treinar e inventar magias ao longo de 4.000 anos, e agora 5.000 anos depois, sem perceber, ele já tinha se tornado um especialista de magia antiga. Ele estava vivendo junto com sua única parceira, seu familiar conhecida como Toshi, que acabou bebendo o restante da mistura eterna. Após vários anos em uma caverna, ele finalmente decide sair para se aventurar com sua parceira. Porém, logo após sua saída, rapidamente, eles são cercados por enormes monstros poderosos. Mas é neste momento que Asley mostra seu poder esmagador, que veio treinando a todo esse tempo, massacrando todas as criaturas facilmente com apenas um ataque. E após caminhar por um tempo, acabam chegando em uma pequena cidade. Após ajudar algumas pessoas que estavam sendo atacadas por monstros e levar eles em segurança, após esses eventos ele acaba retornando para a academia de magia novamente. E agora Asley, que foi menosprezado por não ter talento para magia após 5.000 anos, ele retorna como um especialista de magia antiga. E agora ele vai tentar viver sua juventude pela segunda vez nessa nova escola, sendo o mago mais forte desse mundo. Nesse próximo mangá, a história segue com o protagonista conhecido como Haruyoshi, um poderoso guerreiro que foi traído e acusado de ser inimigo da corte imperial. Com isso, eles fizeram seus discípulos como reféns, e à beira da morte ele decide que na próxima vez vai fazer tudo certo, e com suas últimas forças ele usa uma magia de reencarnação. Após esses eventos, ele acorda em um lugar quieto e pacífico com 2 luas, uma terra de monstros e demônios e também de poderosos magos. Agora ele está em outro mundo. Ele nasceu em uma família de um nobre em um dos mais poderosos impérios deste mundo. Porém, apesar de ser uma família de mago, ele não possuía nenhuma magia. Mas isso não era um problema para ele, pois mesmo não podendo usar magia, ele ainda conseguia usar seus poderes da sua vida passada. Ele recebe a ajuda de uma filha de uma escrava conhecida como Effie, onde o trabalho dela é semelhante a de uma serva, e também frequentemente seu irmão fica provocando ele por sua falta de poder mágico, falando que ele não pode ir para a academia de magia. Essa escola de magia é super renomeada por transformar seus alunos na elite em
benefício do país. Um dia ele decide ir treinar magia junto com seu pai e irmãos, e como nesse mundo apenas os mais fortes chegam ao topo, ele decide mostrar um pouco de seus poderes. Com isso ele pede para seu pai deixar treinar magia junto com eles. Mas mesmo vendo seu poder, ele fala que já viu várias pessoas que podiam usar magia sem ter talento, mas nenhuma delas se tornou um mago. Mesmo ele falando isso, ele não desiste e continua treinando. E após alguns eventos, seu pai reconhece sua força e permite que ele entre na academia de magia. Com isso, agora Haruyoshi vai iniciar uma nova aventura nessa escola, onde ele não possui talento natural para magia, mas ele vai mostrar para todo seu imenso poder e com isso se tornar o primeiro mago sem talento para magia. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista, conhecido como Yuno, que em seu nascimento acabou fazendo um contrato com um deus desconhecido, porém por causa disso ele acabou recebendo um imenso poder. Após passar toda a sua infância ocupado tentando controlar seus poderes, ele acaba decidindo entrar em uma academia de magia super renomeada onde apenas os promissores podem passar dos portões. Por causa disso, logo na sua chegada ele acaba sendo humilhado, sendo chamado de lixo por outros de seus colegas. Como ele passou sua infância treinando, ninguém sabe sobre seus poderes, com isso ele é frequentemente subestimado mesmo tendo passado em todos os testes para entrar nessa academia. Ele entrou nessa academia por causa que seu pai que deu uma ordem para ele, onde se não entrasse nessa academia seria banido de casa por sua incompetência. Ele não se importava com isso, mas ele acabou entrando por causa da sua irmã mais velha que acreditava nele. Ele tem um poder especial onde ele é capaz de fazer pacto com vários deuses, e nesta escola tinha uma deusa sem nome abandonada onde ninguém queria fazer um pacto com ela por ser fraca. Com isso ele era humilhada frequentemente, mas após Yuno ver tudo que ela estava passando, ele decide usar sua habilidade para fazer um pacto com essa deusa, mesmo sempre escondendo seu poder, se dedicando a ser um incompetente, pois ele queria viver uma vida tranquila. Agora ao lado dessa deusa, ele está decidido que vai mostrar para todos que não é um fraco como todos acreditam, e aqueles que tentarem subestimá-lo serão dizimados sem piedade. Para terminar, ficamos com esse mangá onde a história começa com um poderoso dragão que um dia lutou ao lado dos humanos. Porém, com o passar dos anos, os humanos começaram a temer sua força e com isso assassinos vieram atrás de matá-lo, mas ele não se importava mais com isso, pois já estava velho e já tinha vivido o suficiente, e com isso o dragão mais poderoso que viveu durante a época dos deuses chega a seu fim. Mas para sua surpresa, ele acaba renascendo em uma criança que tinha acabado de nascer, e com o passar dos anos, agora com o nome de Gran, ele estava vivendo como um humano comum em uma vila bastante calma conhecida como Dearum. Como ela é rodeada de florestas, raramente aparecem monstros ou ladrões, e com isso a aldeia vive praticamente como fazendeiros, e para conseguir dinheiro para comida Dran tem que passa seu dia a dia no campo trabalhando, onde nessa vila quando chega aos 15 anos de idade já é considerado um adulto. Com isso ele saiu de casa para viver sozinho, e atualmente com 16 anos ele está gostando de sua nova vida como um humano. Porém, viver em uma aldeia muito pacífica é tranquila demais para quem viveu batalhando. Mas um dia ele decide ir ao pântano perto do seu vilarejo, pois lá vivia lagartos, e não se encontram mais deles há mais de 20 anos, e com isso ele queria ir olhar o que realmente aconteceu. Com isso ele vai em direção ao pântano, pois ele acredita que alguma coisa estranha aconteceu e ele tem medo que isso pode afetar o vilarejo. Ao chegar no pântano, ele descobre que o espírito da terra estava muito forte, por isso os lagartos foram embora, e logo após isso ele se depara com um monstro, e é neste momento que o espírito da terra aparece e eles acabam lutando juntos, e é quando Dran mostra suas grandes habilidades mesmo sendo humano, e com isso ele consegue derrotar o espírito da terra. E após alguns eventos ele acaba embarcando em uma jornada ao redor do mundo para descobrir como é lutar contra poderosos inimigos agora como um humano.